Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma live, hoje aqui pelo meu canal no Instagram, de Marcelo Simonato Oficial. E hoje, diferente de todas as quartas-feiras, onde nós temos conversado sobre liderança, de um dos meus livros lançado agora recentemente, Liderando Juntos, todas as quartas-feiras, hoje nós não vamos falar sobre o livro Liderando Juntos. Hoje eu tenho a honra, o privilégio de trazer para vocês um grande amigo, um parceiro, e eu vou contar daqui a pouquinho um pouco mais sobre ele, Edgar Ueda, um grande empresário, um empreendedor, que também tem levado conhecimento através dos seus livros, palestras e treinamentos para todo o Brasil. Um bate-papo sobre um tema muito especial. Nós vamos falar sobre sucesso profissional. O que é sucesso para você? Nós vamos falar sobre sucesso profissional. Cada um de nós tem uma régua, uma medida. O que é sucesso para um, talvez ainda seja um desafio para o outro. Alguns se contentam com um patamar e são felizes ali, não tem nenhum problema com isso. Mas a ideia hoje do nosso bate-papo com o Edgar é falar sobre duas pessoas que também vieram do nada, por que não dizer, e daqui a pouco o Edgar vai contar um pouquinho da história dele para vocês, eu vou ter oportunidade de falar um pouco também, de onde nós viemos, aonde nós chegamos e o que é sucesso profissional para a gente, e especialmente o que nós fizemos, qual foi a diferença em nossas carreiras, nas decisões tomadas, nos erros também que cometemos, porque naturalmente ao longo dessa jornada, no meu caso são já mais de 25 anos de carreira profissional, a gente comete erros também. Mas o que a gente aprendeu ao longo dessa trajetória? Para poder compartilhar um pouco aqui com vocês que estão chegando. Então manda a flechinha para outras pessoas aí. Convide seus amigos, seus filhos, familiares. Aquele colega que você vê que está desanimado agora, talvez perdeu o emprego. Ou talvez está pensando em buscar uma nova profissão. Eu acho que essa live pode ajudar muitas pessoas que têm um grande ponto de interrogação nesse momento de pandemia, nesse momento em que muitas empresas estão passando por dificuldades. Então empresários também estejam aqui conosco para aprender um pouco com o Edgar Ueda. Você profissional que porventura perdeu o seu emprego, você profissional que está vendo o cerco se apertar sobre a sua profissão, sobre aquilo que você tem feito até então, nós vamos conversar sobre oportunidades, o que a gente pode aprender enquanto a isso. Pessoal, vocês que estão aqui nos assistindo, hoje nós estamos conversando com o Edgar Ueda. Edgar Ueda é um grande amigo, empresário, escritor, palestrante, e vou deixar o resto da formação e da história para o Edgar contar para vocês. Mas o que eu quero contar para vocês? Em primeiro lugar, nós vamos conversar com o Edgar sobre sucesso profissional. Marcelo, mas o que é sucesso? É ter milhões? Ter diversos imóveis? Depende. Depende do que é sucesso para cada um de nós. Eu cheguei num estágio da minha carreira onde eu entendo que eu atingi o sucesso que eu buscava. O Edgar, através do seu empreendedorismo, atingiu diversos objetivos e agora está buscando outros. Cada um de nós tem a sua jornada. E a ideia aqui é que nós conversemos e troquemos experiências para poder ajudar você. Quem sabe que está hoje se questionando, né? Meu negócio fechou, ou está para fechar, ou eu perdi o emprego, ou eu estou paralisado na minha carreira. O que eu faço? O que esses camaradas fizeram de diferente e conseguiram chegar mais longe do que eu estou chegando? A ideia é por aí. E para soltar a primeira pergunta aqui para o meu amigo Edgar, eu quero lembrar que o tempo passa rápido, Edgar. Eu acho que há 3 para 4 anos atrás, eu conheci o Edgar num evento da Anshan, em São Paulo, onde eu fui como um investidor para conhecer o mercado imobiliário dos Estados Unidos. Eu tinha interesse em comprar um imóvel ou uma cota de imóvel nos Estados Unidos. E aí, eu não conhecia, não sabia quem estaria ali fazendo a apresentação, e eis que me sobe ao palco Edgar Ueda, e ele deu uma saculejada na turma ali, gente. Eu confesso para vocês que assim, eu me senti incomodado, porque, cara, de onde que veio esse cara?
E ele deu esse puxão de orelha com autoridade em todos nós ali, uma série de empresários, executivos, né? Terminou a palestra do Edgar, o evento ia dar continuidade, eu falei, não, mas eu preciso conhecer esse cara. Não sei se o Edgar lembra disso. O Edgar foi para o estacionamento buscar o carro dele. Lá no Valet conversando. Lá no Valet. Aí eu cheguei, poxa, Edgar, parabéns pelo que você falou lá dentro e tal. Olha, eu sou executivo de empresa, mas estou começando agora também na minha carreira como escritor e palestrante. Toma aqui meu cartão, no que eu puder te ajudar, colaborar, estou à sua disposição. E ali começou o nosso relacionamento. O Edgar, um cara super solícito, aberto. Eu acho que 1 ou 2 dias depois, a gente ficou uma noite trocando mensagem de voz pelo WhatsApp, assim. E eu, cara, esse cara tá doando o tempo dele para mim, um desconhecido. Olha que coisa bacana. E começamos uma longa caminhada. Naquela época, Edgar estava lançando, ou tinha acabado de lançar o seu primeiro livro. Tem o meu você aqui. Você foi no lançamento do meu livro. Tenho aqui o meu autografado. Fui no lançamento do livro dele lá em Campinas. Um evento lotado. E mais do que isso, o Edgar teve ainda a gentileza de ser o prefaciador de um dos meus livros também, O Poder do Óbvio, gente. Que já é um best-seller. Assim, merece todo o meu respeito, toda a minha admiração por tudo que ele tem feito, não só por mim, mas por tantas pessoas nesse Brasil afora. Edgar, novamente, muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso público que tá chegando. A gente sabe que a gente está naquele horário nobre das lives, né? Então tem muita gente que passa, fala um oi, vai para outra, volta. Mas se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o Edgar Ueda, sobre a história desse menino, eu não vou falar da coxinha aqui, eu não sei se você vai falar, mas saber de onde ele veio, aonde ele está e os planos dele para frente, fica aqui com a gente. E se você conhece alguém que precisa também de uma injeção, como eu levei talvez lá 4 anos atrás, de um saculejão assim, acorda, cara, fica conosco aqui, manda a flechinha para as pessoas. Edgar, como é que você está agora, meu irmão? Esse momento que a gente está vivendo, pandemia, novo normal, Covid, isolamento social. Eu vi outro dia que vocês estão inaugurando loja nova. Quer dizer, tem muita gente que está fechando, está paralisando, e você, pelo contrário, está acelerando, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu momento, mas se você quiser dar um step back e voltar um pouco na sua origem, né? E contar para esse nosso público de onde você veio, o que você fez, e aí sim, o que você está fazendo hoje seria ótimo. Eu quero também fazer um pedido. Primeiro, agradecer ao Marcelo, que de fato é um cara inquieto, inconformado. Ele está o tempo todo criando. Eu acho que eu conheço poucas pessoas que acho que desse tempo para cá você participou de mais de 20 livros, né, como autor, coautor e como editor-chefe, e ajudando também. Então, o ponto aqui, Marcelo, se você me permitir, eu queria, contando essa trajetória, respondendo alguns questionamentos que eu sei que você já vai fazer ao longo desse nosso bate-papo, né? Tem muita gente que me segue, então eu quero fazer um pedido. Vai dando like, coraçãozinho. Quanto mais coraçãozinho, mais o Instagram ele aparece organicamente para outras pessoas. E clica até o final dessa live, você tem um compromisso de compartilhar para pelo menos 10 pessoas, porque essa live o Marcelo vai deixar salvo, eu também vou replicar nas minhas redes sociais, então é importante que você compartilhe para outras pessoas também. Eu vou falar do momento hoje, e na medida que você for perguntando, eu vou falar um pouquinho de como eu cheguei, né? Hoje eu tenho uma empresa de inteligência imobiliária, né, que eu atuo hoje em 14 estados, mais de 40 cidades. Abri agora um segmento novo, que é imobiliária de alto padrão, mas eu tenho uma empresa de inteligência imobiliária. Então, eu sou um grande especialista na área de lançamentos, né? E eu criei um vetor, que aí já vou dar uma dica de ouro para vocês, fiquem até o final. Quando você falou, pô, Edgar, tem muita gente parada e você está acelerando. Eu sempre pensei que para fazer coisas grandiosas, nós temos que sair do efeito manada. O que significa isso? Então, enquanto todo mundo enxergava osso, Marcelo, eu comecei a enxergar filé mignon. Enquanto todo mundo percebia crise, eu percebia oportunidade. Enquanto todo mundo estava no ambiente de conforto, um estado de inércia, um estado de
vou ficar onde eu estou para ver o que vai acontecer, eu me movimentava. Então, eu sempre fui um cara de ir por uma mão diferente do que a maioria está indo. Isso me dá muitas vantagens competitivas, né? Eu vou te dar um exemplo. Então, eu estou lançando o meu terceiro livro, que é O Poder de Dar a Volta por Cima, né? Que é O Poder do Método, e eu escrevi na quarentena. Ou seja, em momentos que pessoas estavam, para alguns, achavam que era férias, para outros ficaram com medo de incerteza, eu acelerei. Então, eu abri um novo negócio, eu investi mais em conhecimento, eu escrevi o meu terceiro livro, eu criei 2 produtos digitais que eu não tinha, eu fiz 247 lives. Eu lembro que quando nós conversamos, eu estava numa loucura de live. Eu fiz um congresso online de empreendedorismo, fiz o maior evento de inteligência imobiliária online do mundo. Nós estamos agora, para você ter uma ideia, fazendo a documentação para entrar no Guinness Book. Então, assim, ou seja, nós estamos falando nesse processo de praticamente 5 meses, o período dessa crise sanitária da pandemia. Deixa eu pegar um gancho aqui, só porque talvez possa passar despercebido para alguns telespectadores aqui, amigos, familiares, pessoas que te seguem, que me seguem. Vocês perceberam que o Edgar falou que ele não está simplesmente no ramo imobiliário. Ele não tem uma corretora de imóveis. O negócio do Edgar é a inteligência imobiliária. E aí eu pergunto para você que está nos ouvindo. No seu negócio, no seu ramo de atuação, na profissão que você escolheu, você está atuando com inteligência? Ou você está fazendo mais como o Edgar disse, o efeito manada? Eu sou contador, eu sou da área de informática, eu sou dentista, eu sou arquiteto, qualquer que seja a sua profissão, a sua área, respeito todas. Mas está usando inteligência? Está colocando tecnologia em prol disso? Ou está fazendo do jeito que você aprendeu há tantos anos e continua fazendo e vai esperar ser mais uma Olivetti, uma máquina fotográfica, uma máquina de costura, alguma coisa que vai ficando obsoleto porque outros produtos ou formas de utilização chegam e substitui. Substitui uma máquina e substitui uma profissão também, que pode ser a sua ou a minha. Então, agir com inteligência, eu gostei muito dessa palavra, eu não podia perder esse gancho. Show de bola, é exatamente isso, né? A inteligência, o pessoal me pergunta, Edgar, como acelero resultados, né? Com inteligência e com estratégia, né? E a estratégia está dentro do ambiente da inteligência, né? Como que eu consigo fazer mais rápido? Como que eu consigo escalar? Como que eu consigo fazer mais barato? Como que eu consigo errar menos, ser menos doloroso? Como que eu posso ser mais assertivo? Então, eu não sei aqui qual que é a qualificação da nossa audiência, mas para quem é empreendedor, então, como que eu posso utilizar esse novo momento, esse novo mercado? A crise veio para antecipar o futuro, né? O que poderia acontecer daqui 2, 3 anos, está acontecendo hoje. Não somente isso, você como pessoa, como profissional, se ainda está com a cabeça de empregado, você precisa, e o Marcelo fala até com mais propriedade do que eu, a liderança, o protagonismo, você ser um intraempreendedor, você atuar como se o negócio fosse seu. Então, cada vez mais, quem não tiver a cabeça do novo modelo vai ficar para trás, ou vai ganhar pouco, ou vai ficar obsoleto no mercado. Então, é importante entender quais são as melhores práticas, o que o mercado está exigindo. Eu falo que hoje, aliás, já era ontem, já era passado, e está cada vez mais presente nos dias de hoje. Tecnologia, que você já citou, pessoas, que é o nosso core business, né? Quando a gente fala em desenvolvimento pessoal, e o digital, né? As pessoas confundem
ambiente digital com tecnologia. Tem muita coisa no offline que você precisa ter tecnologia, mas você precisa estar exposto numa rede social, você precisa entender, comunicar, o empreendedor principalmente, né, Marcelo? Imagina só, você ainda você é do varejo e não tem um e-commerce, é um absurdo. Independente de qual produto você trabalha, se você não tiver uma linha presente no digital, você vai ficar para trás. A tomada de decisão está sendo muito mais rápida. As pessoas estão tomando decisões por um smartphone, recebe um WhatsApp, recebe um SMS, estão comprando. Eu estou falando porque eu estou fazendo isso hoje, né? Eu não estou mais visitando o ambiente físico para fazer uma compra, inclusive de um tênis, de uma camisa, né? Então é isso. Tem aquela história do sapo que só pula quando você joga uma pedrinha nele, né? Então essa pandemia, claro que é uma situação triste, mortos, muitas pessoas doentes, mas pensando em economia, pensando nas empresas e nos empresários, foi um grande puxão de orelha ou uma pedrinha como no sapo para dizer, cara, se mexe. Como é que você pode ter um comércio, qualquer que seja o tipo do comércio, e atuar de forma passiva, né? Eu abro a minha porta, o cliente me conhece há não sei quantos anos, vem aqui e compra. Aí a sua porta está fechada, você não pode abrir, você não tem um mailing list, não tem um telefone, você não conhece, aí você descobre que você não conhece de verdade os seus clientes. Você achava que a rede social até então era só para brincadeira, nunca pensou nela para vender os seus produtos, e aí o seu concorrente, como você, pisa no acelerador e está vendendo, porque o dinheiro não sumiu, ele só está trocando de mão, alguém está ganhando dinheiro nesse mercado, né? E por que eu sempre faço essa pergunta? Se o meu vizinho está ganhando dinheiro, por que eu não estou? Então eu tenho que também ter a humildade de aprender com os meus concorrentes, olhar para o mercado, ver o que estão fazendo melhor do que eu, né? E colocar em prática, já atrasado, porque eu já deveria estar utilizando isso antes mesmo da pandemia. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O pessoal está aqui, alguns mandaram umas perguntas, né? O que é esse novo normal? Como é que eu coloco em prática isso? Como é que eu lidero as pessoas nesse momento? Mas eu queria dar um passo atrás, porque aqui, pessoal, vocês estão vendo o Edgar, que é um grande empresário, como ele falou aqui, 14 unidades, é isso? Atendendo mais de 40 cidades. 14 estados, 40 cidades. 40 cidades. É um grupo econômico isso, né? A gente já está falando de um grupo econômico. Escritor, palestrante, morou fora do país. Aí do outro lado você vê Marcelo, executivo de uma multinacional, também escritor, palestrante. Mas uma coisa que eu gosto sempre de falar é que nós estamos nessa posição hoje, gente. Mas a gente não nasceu assim. A nossa origem, e é aí que eu quero chegar, porque o Edgar e o Marcelo, a questão de talvez 4, 5 anos atrás, eram empresário e executivo. E de repente acharam um novo propósito, que é o de compartilhar, de ajudar outras pessoas nessa caminhada. E mesmo para chegar ao cargo de executivo ou de empresário, teve toda uma jornada. Então vamos lá, vamos fazer a retrospectiva aqui, Edgar. Aquele menino lá da cidade do interior, que de repente tinha um sonho. Conta para a turma aqui para a gente como é que foi isso, como é que foi a sua ida para o exterior, o que você trouxe de aprendizado lá e como você começou o seu negócio. Porque tem muita gente que está aqui conosco pensando assim, pô, eu não sou empresário ainda, mas eu queria empreender, mas eu tenho medo. Como é que eu faço? Eu não tenho dinheiro. E eu acho que conhecerem a sua história e o seu exemplo pode ser uma grande motivação para eles realmente saírem do estado atual que se encontram. Eu vou contar uma história que vai definir um pouco dessa minha trajetória, mas com uma linha de ensinamento muito bacana. Inclusive tem vários amigos aí, o Luiz Carlos é um grande investidor, já palestrou também no meu evento, grande investidor do mercado imobiliário também. Com 14 anos de idade, eu fui trabalhar na verdade, um amigo meu chamou para abrir garrafas, na época, cerveja em garrafa, refrigerante em garrafa, era aniversário dele, e ele me convidou para ir lá. Ele não queria pagar, ele falou, vai lá abrir, é meu aniversário. Eu passei a noite inteira abrindo garrafas, Marcelo, a noite inteira. E o dono do restaurante, ele falou assim para mim, ô garoto,
Olha, eu estou falando de um garoto de 13 anos praticamente, né? Ô garoto, pô, você é um cara agitado, né? Você não quer vir aqui final de semana trabalhar aqui como garçom? Eu falei, pô, trabalho. Eu ajudava a minha tia na fábrica de costura dela, eu só tinha mulher trabalhando, eu ficava até envergonhada ali, né? Com os meus amigos, tirava sarro, eu falei, não, deixa eu fazer piada, aquele bullying, né? Eu falei, não, vou mudar. E fui trabalhar naquela idade de garçom. Passado 3, 4 meses, ele falou, Edgar, eu vou mandar o Cláudio embora. E eu queria que você se tornasse gerente. Olha aqui, menos de 14 anos, eu me tornei gerente de um restaurante. Eu ganhei tanto dinheiro naquele restaurante, para um garoto da minha idade, que aos 17 anos eu comprei minha primeira moto e abri meu primeiro negócio de empreendedor. Eu quis ser um empreendedor. Então aí eu já vou dar um ensinamento para vocês. Segundo, não importa onde você esteja, não importa quanto você esteja recebendo. Eu fui trabalhar de graça no ambiente que eu não conhecia e virei gerente de um restaurante, uma cidade pequena, mas virei gerente. Chegou um determinado momento que eu fiquei inquieto e inconformado com aquela situação e queria ser mais. Virei empreendedor aos 17 anos. Aos 17 anos eu quebrei pela primeira vez. Garoto, pequeno, sem muita mentalidade de empreendedora, fiz muita besteira, não deu certo. Aos 18 anos eu empreendi de novo. E aos 18 anos o meu negócio estava indo mal. Decidi então buscar novas aspirações. E fui para o Japão com 19 anos de idade, não sabia falar português, não tinha dinheiro para passaporte, não tinha dinheiro para passagem e não tinha nada, não sabia falar nada. Peguei dinheiro emprestado e viajei, levei 6 meses para eu pagar as despesas que eu tinha gerado. Mais um aprendizado. Quem quer fazer alguma coisa encontra o caminho, quem não quer fica dando desculpa para o mundo, né? Ou seja, dinheiro não é justificativa para não fazer. Idioma não é justificativa para não viajar. Porque a gente vive num mundo, Marcelo, de justificativa, porque a justificativa é confortável, né? Ah, eu não estou ou não sou porque me falta isso. Não fiz faculdade, outro, né? Não nasci numa família pobre, nasci numa cidade de 13 mil habitantes, né? Fui conhecer meu pai aos 18 anos de idade. Minha mãe era boia fria, meus avós eram boia fria, vivia na roça com eles. Né? Dentro dos meus amiguinhos, talvez eu era o mais pobrinho dentro de um... Então, assim, eu lembro, às vezes vem amigos aqui da minha cidade que participam da live, não era o cara mais inteligente dentro de uma sala de aula. Eu sempre era o cara mediano. Então, também não é o seu estado mais um aprendizado, o seu estado atual não determina o que você pode ser, a não ser, vírgula, que você aceite isso pelo resto da vida. Então, ser inconformado, porque aí já é comportamento e mentalidade. Então, se eu sou uma pessoa inquieta, inconformada, então não importa o quanto que eu estou ganhando, não importa em que momento eu estou. Eu vou te dar um outro exemplo. Quando eu entrei nessa área enfim, o meu primeiro livro surgiu porque eu escrevia para os corretores, eu escrevi 3 anos, e cada ano eu escrevia 3.000 livrinhos, livretinhos, tamanho A6, você sabe, e distribuía gratuitamente para os corretores. Até que um dia um corretor falou, isso aqui está mudando a minha vida, o segundo corretor falou, me dá um que eu vou dar para minha mãe, porque isso aqui tem um aprendizado fora da curva. Você sabe o conteúdo do meu livro, eu falo de mentalidade, comportamento e competência. E aí eu decidi escrever. No meu primeiro livro, eu fiquei 12 semanas na lista dos mais vendidos. Veja, Publish News e Top One na Amazon. No meu segundo livro, Marcelo, sabe o que eu fui fazer? Qual que é o nome do segundo livro, para o pessoal saber aqui? Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, que eu escrevi com o Luiz Paulo Lupo, vendedor Pitbull, né? E aí, olha que engraçado, eu paguei R$8.000 numa imersão de 2 dias que tinha como título Bastidores dos Best-Sellers. Para você ter uma ideia de todo mundo que estava lá, todo mundo falou assim, pô, Edgar, você já é um best-seller, o que você está fazendo aqui? Mais um aprendizado. Paulo Coelho escreveu uma vez, é preciso nunca relaxar, mesmo
mesmo tendo chegado tão longe. Qual que é a metáfora dessa frase? Que às vezes a gente atinge determinado sucesso, e sucesso ele tem representatividade para cada pessoa. A gente não está mensurando que o meu sucesso é melhor ou pior que o outro, mas Claro. que quando alguém atinge o seu objetivo, normalmente ele relaxa demais. Né? No meu mercado tem muito isso. Então, um corretor de imóveis vai lá, ele ganha 100 mil reais de comissão, ele gasta 110 e ele tira o pé do acelerador e fica 3 meses de férias. Que, na minha opinião, está errado. Não significa que o sucesso atingido é sucesso permanente. Não significa que eu ganhei muito dinheiro hoje, que eu vou ganhar todos os dias. Então, é muito importante entender, ninguém está falando para não aproveitar os momentos de glória. Tem que se aproveitar, e no meu livro o Marcelo sabe, eu tenho um princípio específico que fala, viver a vida intensamente. Então, na minha opinião, Marcelo, isso aqui dá mais do que 10 lives, se a gente entrar nesse assunto, é que, para mim, sucesso tem um algoritmo. E segundo, ele é um conjunto de fatores. Então, ou seja, não é nada isoladamente. Não é eu ser um bom comunicador ou ser um bom vendedor. É um conjunto de fatores, e a gente sabe disso, né? Então, eu prefiro que você faça as perguntas, porque senão vai longe aqui e vou me alongando na conversa, né? Edgar, você contou um pouco da sua trajetória inicial, chega ali naquele momento ainda jovem, 18, 19 anos. Eu lembro muito bem dessa época, houve um boom de brasileiros descendentes de japoneses que foram tentar a vida no Japão, né? Muitos acabaram voltando com um pé de meia. Eu tive diversos amigos que voltaram com um dinheiro guardado, montaram algum pequeno comércio e o que aconteceu na sequência? Quebraram. Você ficou, eu não me lembro se foram 9 anos, mas ficou um período, depois você confirma, e voltou, provavelmente também com uma reserva financeira que tenha feito. E aí você decide empreender novamente, porque isso está no seu sangue, essa questão do empreendedorismo. Você já começou com o ramo imobiliário, você passou por alguma outra coisa? Como você chegou nessa ideia da inteligência imobiliária, que é o que você tem hoje? Qual foi o gatilho, o start que te deu, que falou, cara, tá todo mundo fazendo assim, mas o mercado vai para cá e eu vou fazer a diferença, porque isso pode ser um insight interessante para o nosso público aqui. As coisas aconteceram na minha vida de uma forma muito gloriosa, né? Mas sempre conquistada e trabalhada e construída, né? Eu não tive não vou chamar isso de felicidade ou de oportunidade de nascer numa família rica ou de alguém me dar algo. Então, tudo aquilo foi muito trabalhado. Mas aos 21 anos de idade, aos 19 eu fui para o Japão, fiquei 2 anos e 2 meses, voltei com 21 anos de idade para o Brasil, e para um garoto de 21 anos eu tinha voltado com dinheiro expressivo. E eu já comecei a investir no mercado imobiliário com 21 anos. Eu comprava casinha em mau estado, reformava, que é o retrofit, e vendia, nem chamava de retrofit. Eu comprava, reformava e vendia. Fiz isso só com 2 casas, mas ganhei dinheiro. Mas, como empreendedor, outras coisas vieram, abri uma rede de locadora, virei sócio de uma rede de locadora, virei sócio de uma casa noturna, tinha sorveteria, empreendi várias coisas. Eu era um pouco ousado e aos 21 anos eu quebrei. Perdão, aos 22 anos eu quebrei. E detalhe, né? Nome sujo no Serasa, no SPC e andando de ônibus. O que eu fiz? Eu era jovem, aprendi a ganhar dinheiro no Japão e eu voltei para o Japão, né? Para trabalhar. Depois eu fiquei mais 7 anos e meio e voltei para o Brasil em 2010. Em 2010 eu abri uma agência de publicidade no Brasil, porque eu fui diretor de marketing da maior rede de supermercado para estrangeiro no Japão, e aí gera mais um aprendizado. Eu tinha um amigo que era peruano e ele trabalhava como design nessa empresa. Ele falou, o tio, né, que tinha um jeito carinhoso de chamar tio, você é muito empreendedor, você é vendedor, vem aqui que você vai ganhar dinheiro. E nessa época eu trabalhava na Toyota como operário, trabalhava na fábrica, né?
E eu aceitei esse desafio, e eu sempre muito ousado, eu lembrei de uma frase do Richard Branson, que é um bilionário, e que leva os caras na lua, etc. Ele falou o seguinte: quando você encontrar uma oportunidade, ou quando uma oportunidade encontrar você, primeiro, fale sim. Mesmo não sabendo entregar, mesmo não conseguindo entregar, fale sim. E depois dê um jeito de entregar. Essa frase sempre ficou na minha memória. E eu vi a oportunidade de entrar na área de marketing. Só que eu não tenho formação acadêmica de marketing. Eu nunca fiz faculdade na minha vida. E eu sou muito estudioso. O que eu virei? Um estudioso autodidata, nato, e comecei a fomentar marketing. Resumo da ópera. Em 6 meses, eu era diretor de marketing da maior rede de supermercado para estrangeiro no Japão. Vocês entenderam isso aqui, gente? O Edgar não falava japonês. Vai para o Japão, volta ainda jovem, tenta empreender, abre uma série de coisas, essas coisas acabam não dando certo. Ele volta para o Japão, fica mais 7 anos e pouco lá. Talvez aprendeu ali um pouco do japonês, mas um japonês fluente talvez não. E mesmo sem ter uma graduação em marketing, é desafiado, aceita o desafio e vai se tornar responsável por uma área de marketing e chega ao cargo de diretor em outro país, em outra cultura, em outro idioma. E aí você está aí na sua casa reclamando que não tem dinheiro para fazer uma faculdade, que não tem dinheiro para poder empreender. O Edgar falou uma frase aqui: quem quer não fica arrumando desculpa, e sim vai buscar os meios para poder atingir os seus objetivos. Não coloca a culpa na política, no clima, aonde nasceu, nos pais. É você, nego. É você, negão. Você tem atitude, né? A gente precisa ser protagonista da nossa vida, da nossa carreira. Não delegar isso para o nosso patrão, para a esposa, para qualquer que seja. É você que tem que pegar realmente, arregaçar as mangas e falar: eu vou sair amanhã e vou fazer acontecer. Desculpa aqui o parênteses, Edgar, mas é porque eu sinto que eu preciso dar esse saculejão aqui para os nossos telespectadores e que serve para mim também, porque lá, 4, 5 anos atrás, quando a gente se conheceu, você contou isso e eu falei: caramba, isso é para mim, sabe? A gente tem que ser protagonista, não dá para ficar achando desculpa para tudo, né? Se tem alguns que conseguem, por que eu não consigo? Qual que é a diferença? E uma das principais que eu trago para mim é essa questão do protagonismo, da atitude, de querer fazer, levantar e ir atrás. E é tão verdadeiro isso, porque, na verdade, assim, as pessoas que criaram os grandes impérios, eles eram e são, como que fala, especialistas em resolver problemas. Eles são especialistas na arte da resiliência, na arte da persistência. Então, eu tenho até dentro de um dos princípios que eu falo no meu livro, no meu primeiro livro, que é o poder de dar a volta por cima, que eu falo quantos nãos cabem um sim, né? Então, se você tem um objetivo grande de vencer na vida, de alcançar uma vida melhor, viver em outro patamar, viver aquilo que você nasceu para viver, ou aquilo que você tem como aspiração ainda viver, quantos nãos você aguenta receber da vida, das pessoas? E eu vou falar para você, Marcelo, mesmo no estágio que eu estou, de todos os sentidos, principalmente de autoridade, exposição, eu recebo não pra caramba, meu amigo. Tem negócios, por exemplo, que tá fechado e no dia seguinte fala: não, vamos fazer o distrato, não quero mais. E negócios grandiosos. Agora, e do mesmo jeito eram os negócios pequenos lá atrás, né? Pô, agora, Edgar, para você é fácil. Não, meu amigo. Do mesmo jeito que eu tive um comportamento, quando eu lembro de uma situação, eu já chorei muito na minha vida, Marcelo. Chorei muito, e chorei muito de raiva interna, sem culpar Deus, sem culpar minha família, sem culpar o universo, né? Eu auto me culpava porque que eu estava naquele estado. Mas claro, ninguém precisa se chicotear. Mas eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma viagem e o ponteiro da gasolina do meu carro, isso no Japão, o ponteiro acendeu. E eu andando, aquela teoria de você espremer. Sabe o caldo de cana, quando o cara vai fazer caldo de cana, ele pega aquela cana, ele passa 50 vezes para tirar o último caldinho. Eu estava andando do vapor.
eu estava andando no vapor. E o carro, ele começou tá, né? A grande vantagem no Japão, ele de fato, a conveniência, comodidades, facilities é muito grande. Então, para você encontrar um posto de gasolina em cada esquina é muito fácil, né? Encontrei um posto. Eu vou fazer a comparação de hoje. Eu tinha R$ 1 no bolso, exatamente R$ 1 no bolso. R$ 1, eu cheguei pro cara envergonhado, eu falei, cara, coloca isso daqui. Eu cheguei em casa chorando naquele dia, falando assim, eu não quero mais viver essa vida. E nunca mais viver essa vida. Então, assim, do mesmo jeito aos 9 anos de idade, e não estou falando aqui para as pessoas sentir pena de mim, não. O que eu estou falando é que momentos difíceis eu também vivi. Eu também passei por muita dificuldade. E não foi uma vez, não foi duas, não foi 3 vezes. Né? Eu lembro que eu já dormi de favor no Japão, no tatame, numa sala de uma kitnet, porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Então, são momentos que a gente passa na nossa vida. Agora, o que eu sempre tive com muita clareza na minha vida, Marcelo, esse é o momento que eu estou hoje. E amanhã eu não vou viver mais esse momento. E quando eu decidia não viver mais esse momento, cara, eu virava um leão, cara. Eu ia lá e eu atingi todos os meus objetivos na vida. Todos. Até hoje, eu não deixei de realizar nada que eu fiz. Você sabe, eu conheço mais de 25 países, eu sou autor best-seller, estou no meu 5º livro, 3 vezes TEDx. Hoje eu tenho muitos seguidores nas redes sociais, eu sou o maior player de vendas do mercado imobiliário de estoque, sou um dos maiores players de inteligência imobiliária do país. Né? Então, se eu conseguir resultados que até hoje, às vezes, eu fico pensando, porra, cara, já cheguei longe, né? Já fiz coisas grandiosas. Mas Deixa como eu te fazer você... uma pergunta. E o Instagram, o tempo aqui que se a gente piscar o olho, essa conversa realmente levaria horas. Assim como você, e até o pessoal aqui que te segue e não me conhece, e eu acho que a gente tem muitas histórias em comum, né? Eu também comecei a trabalhar com 14 anos, sou filho de um mecânico com uma dona de casa, meu avô era zelador, então nada foi fácil, tive que ralar desde muito cedo, senão eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz MBA, nunca pensei em empreender do ponto de vista de montar uma empresa, mas eu queria ser executivo de uma grande empresa e estudei muito para isso, seja nas graduações, MBA fora do país, idiomas e cursos adicionais. Mas chegou um momento da minha carreira, quando eu atingi, digamos que esse auge do que eu esperava na minha carreira, eu olhei para mim mesmo e falei, caramba, e agora? Eu sou jovem ainda, 37 anos, diretor de uma multinacional. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar mais 30 anos. Se Deus permitir, vou viver até os 80, 90, não sei. E agora? É esse cargo, é essa empresa, é essa atividade? Aquilo me gerou um grande questionamento, até porque não dizer um incômodo. E foi a partir dali que eu decidi começar a escrever e ministrar palestras e treinamentos. Eu quero trazer essa pergunta para você. Você é um cara que também veio lá de baixo, sacrifício, altos e baixos. A diferença entre nós é que o empreendedorismo já estava na sua veia desde muito cedo, diferente de mim, que era uma carreira executiva. Mas, de repente, você acerta na veia, monta o seu negócio e começa a ir super bem, crescer. E chega um momento, como você disse, escrevia livretinhos ali, coisas para a minha equipe, para ajudar. Mas surgiu esse... Você lembra desse momento, desse incômodo de falar, cara, eu preciso de algo mais, não só ser empresário, mas ajudar as pessoas também, seja através aqui de uma live, de uma rede social, de um livro, de uma palestra, de um treinamento. Como é que foi essa virada de chave de hoje o Edgar, que não é somente um empresário muito bem sucedido, mas também um mestre, um professor, alguém que ensina outras pessoas? Cara, é muito bem colocada essa pergunta e eu gosto até de contextualizar para não só entender a semântica das coisas, né? Das palavras. O ser e o estar, né? Tem pessoas, por exemplo, ela está solícita, generosa, prestativa, mas ela não é o tempo todo, mas ela está nesse momento. Eu, com 22 anos de idade, que foi a minha segunda volta para o Japão,
eu dividi, na época era a Varing ainda, que viajava para o Japão, que nem existe mais, a falecida Varing. Ela tinha 3, né, a fileira, né, fui na econômica, né, estava quebrado, fui na econômica, tinha 3 lugares, e eu tive a felicidade, eu sou grato pelas coisas boas e ruins que acontecem na minha vida. E naquele momento eu fui grato de ter sentado ao lado de uma mulher, inclusive está no livro. E essa mulher, ela sentou do meu lado, e assim, pô, é uma viagem de 24 horas, não tem como você não conversar. 24 horas, né? Você levanta 300 vezes que você não aguenta mais ficar sentado. E aí, ela começou a contar que ela tinha 3 filhos, um acabara de completar 6 meses, ela tinha separado recentemente do marido, e ela tinha ficado 17 anos a primeira vez no Japão, né? Então, na minha cabeça, eu estava construindo essa história de que ela sacrificou o presente para construir o futuro, perdeu o presente e não chegou ao futuro onde ela queria ter chegado. O ponto é que ali eu comecei a refazer a minha mente, ressignificar todos os meus valores e aquilo que eu acreditava. Ela acabara de descobrir que ela tinha câncer, ela não sabia se ia ter cura ou não, ela estava longe das pessoas que ela mais amava, que eram os filhos dela. E acontece muito isso para brasileiro que vive no Japão, o brasileiro que vai no exterior. Ele fica sacrificando o presente para construir futuro, empreende errado, perde todo o dinheiro, ou faz maus investimentos, ou gasta de forma errada, e aí ele perdeu aqueles 10, 15, 20 anos e deixa de viver. Eu falo porque eu tenho muitos amigos que fizeram isso. E qual que foi o aprendizado? Que para subir no topo, você não precisa deixar de curtir a caminhada. Esse é o primeiro aprendizado. Então eu aprendi a construir o que eu desejava, quero chegar ao topo, quero construir um império, mas eu também preciso curtir a caminhada. Isso é um grande aprendizado. Segundo, naquele dia, muita gente pode até questionar, eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa. Depois de 2 anos, eu abri minha empresa de eventos no Japão. E eu comecei a levar palestrantes do Brasil, eu levei o David Porte, você conhece, eu levei o Lupa, você conhece, para levar a mensagem para brasileiros, para dar aquele chacoalhão no brasileiro. Tem um treinamento que você conhece muito também, que é o Leader Training. Eu levei 4 vezes para o Japão, para treinar os brasileiros, porque a maioria ficava focado só em trabalhar, ganhar dinheiro, esquecia do desenvolvimento, do autoconhecimento, né? Então ali foi o meu primeiro grande chamado naquele avião. Em cada momento, né? Porque quando você tem um chamado de fato, Marcelo, eu sei que você tem, quanto mais maturidade você vai tendo, quanto mais o tempo, mais vem o reforço desse chamado, né? Então, para você ter uma ideia, na minha empresa tinha uma obrigatoriedade, que chamava desenvolvimento. Eu nunca tive cartão de ponto na minha empresa, mas fazer curso ele tinha que fazer. Participar de treinamento ele tinha que participar. Ele poderia não bater cartão de ponto quando não existia, ele poderia chegar atrasado, mas se ele deixasse de desenvolver, ele estava desconectado e automaticamente eu substituía esse profissional da minha empresa. Porque eu entendi que um bom profissional, ele só é bom quando ele é uma boa pessoa. Ele é o primeiro, pessoa jurídica nunca é desvinculado da pessoa física. O seu empreendedor, você pode ser um grande CEO, você pode ser um grande diretor executivo, quando você é uma grande pessoa. Senão, mais cedo ou mais tarde, isso vai pesar a conta e a conta chega para todo mundo. Exato. E o que eu fui construindo, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui construindo cada vez mais essa. Mas o auge aconteceu em meados de junho a julho de 2018, isso pouco mais de 2 anos e meio, né? Que eu falei não. Inclusive, eu até desacelerei dos meus negócios do mercado imobiliário e passei a focar muito mais em motivar, inspirar e, acima de tudo, provocar mudança na vida das pessoas. Entenda-se que nós não conseguimos mudar ninguém, mas nós podemos motivar ou inspirar ou até mesmo provocar, que é influenciar alguma mudança, né?
eu tenho pessoas que, e não foi uma, acredite, Marcelo, eu tenho 2 pessoas que escreveu, eu tenho salvo, que eu fui responsável por tirar ela do suicídio, que ela tinha decidido que naquele dia ele ia tirar a vida, né? Eu tenho outros casos de cadeirantes que ele tinha deficiência física e naquele momento a deficiência maior era mental, que ele achava que o mundo dele tinha acabado e depois ele tornar para a vida e falar, cara, eu sou eternamente grato pelo aquilo que você fez. Então, e detalhe, a gente não faz muita coisa, né? A gente só comunica, a gente passa aquilo que Mas tá você usou uma palavra muito bonita e que para alguns pode ter aí uma questão religiosa, e a gente aqui respeitando todas as crenças, religiões, né? Alguns vão chamar de dons, talentos, como você usou a palavra chamado, descobrir o seu ikigai, né? O seu propósito, aquilo que brilha os seus olhos, que queima o seu coração. Vocês prestaram atenção aqui na trajetória de vida do Edgar e que esse escritor best-seller que nós estamos conversando aqui essa noite, não só de um livro, mas de alguns livros, palestrante, não só a nível Brasil, mas internacional, que já lá atrás levava a sementinha do Brasil para o Japão através de outras pessoas, e talvez ali ele nem imaginava como é que seriam os caminhos, o retorno dele para o Brasil, que um dia ele seria um grande empresário. Ele tinha esse desejo, mas ele não era ainda, né? E que chegaria assim e que depois aquele chamado ia cravar, ia falar, cara, agora não é só você contratar outros, não. É você que vai estar lá no palco contando a sua história de vida para outras pessoas e ajudando pessoas, né? 2 anos e meio, gente. A gente olha para o Edgar hoje, parece que ele nasceu empresário, parece que ele nasceu autor de best-seller, um grande palestrante, né? Mas ele veio trilhando uma carreira, uma vida que o trouxe até aqui. E aí vem o chamado como um carimbo assim de confirmação de Deus na vida dele e fala, cara, agora vai lá e exerce isso aí, né? Eu te dei todos esses dons, essas habilidades, esses talentos, tudo de bom ou de ruim que aconteceu na sua vida, serviu para te tornar casca grossa, né? Aprender, e agora vai e ajuda outras pessoas. E o que ele tem feito? Através do mercado do conhecimento, né? Porque pode ser aqui através dessa live que nós estamos, de um livro, de uma palestra, de um webinário, de tantas formas de transmitir o conhecimento. Eu sei que que estão aqui conosco, nós temos professores universitários, nós temos outros colegas palestrantes, escritores. Parabéns a todos vocês que dedicam o tempo de vocês também como uma missão, né? Claro que nós somos remunerados por isso, porque se é o nosso trabalho, todo trabalho é honroso e deve ser remunerado, mas é uma missão muito bonita do professor. E o Edgar pode falar isso melhor ainda, como no Japão e como em todo o Oriente, um professor, um mestre é tão respeitado, né? Porque um país só vai para frente através de professores, de pessoas que ensinem as próximas gerações. E eu tenho certeza que isso está no coração do Edgar também, de ajudar você que está aqui conosco, nos ouvindo, nos assistindo, acompanhando. E se não acompanhava ainda, passe a acompanhar o Edgar Ueda, para que aprenda com ele, possa amanhã se tornar ou um profissional, ou um empresário, quem sabe até um escritor, palestrante, colega nosso. E no futuro a gente vai estar num palco e você vai falar, aquela live, aquela frase, aquele insight que eu li, ou que vocês falaram, como o Edgar disse aqui, fez diferença na minha vida. Eu estava pensando em desistir de tudo, porque eu perdi o emprego, porque eu perdi um ente querido por conta da pandemia, eu não sei. Todos nós estamos enfrentando uma série de dificuldades, mas nós estamos aqui para te dar uma palavra de esperança, dizer que a gente também não nasceu em berço esplêndido, tivemos e temos dificuldades, temos conta para pagar até hoje, filho para criar. Então, todos nós somos seres humanos, carne e osso, com as mesmas dificuldades, fraquezas, mas estamos aqui lutando com atitude, com protagonismo. Edgar, a gente está chegando aos minutos finais aqui, meu irmão. Eu queria primeiro agradecer novamente pela sua gentileza, pela sua disponibilidade, por todo o aprendizado que eu sempre tenho com você. Te admiro demais, demais mesmo, de coração. Sabe que e um dos princípios do networking é esse, né? É você se colocar à disposição primeiro para depois poder ser ajudado. Então você tem em mim um servo, um companheiro aqui para o que você precisar, com a sua inteira disposição. Eu queria deixar os últimos minutos para você se despedir da turma aí. Você tem
milhões de contatos, eu tenho certeza que as pessoas aqui vão te seguir, quem não te seguir ainda, e vão querer conhecer um pouco mais desse talento que é Edgar Ueda. Muito obrigado, irmão. Imagina, eu que tenho que agradecer, a recíproca é verdadeira, sabe que somos amigos e parceiros acima de tudo, né? E a amizade sempre vem na frente, de fato, antes de qualquer relação comercial ou qualquer outra coisa. Quero agradecer toda a audiência que está sempre me acompanhando. Também segue o Marcelo, está aqui ó, no Insta em cima. Principalmente se quer aprender sobre liderança, esse é o cara da liderança, é o cara que tem muita propriedade no assunto. E, de fato, né, eu quero terminar com uma frase que fala o seguinte, que é uma frase de Cora Coralina, que fala o seguinte: feliz é aquele que transfere o que sabe, mas mais feliz ainda é aquele que aprende o que ensina. E eu, de fato, nesses últimos anos, Marcelo, eu venho mais aprendendo do que ensinando, né? Confúcio falava, quando você não sabe, aprende, quando você já sabe, ensina. E essa é a beleza da vida, né? Todo ser humano, Ayrton Senna falava que todo ser humano na vida, a todo momento ele encontrava alguém que era melhor do que ele em alguma coisa e naquele momento ele aprendia alguma coisa, né? Então a gente precisa estar muito treinado com o nosso ouvido, com os nossos olhos, com a nossa percepção de que eu posso aprender a todo momento, mas também ensina, transfira o seu conteúdo, passe para alguém, seja solícito, generoso, e ainda mais no momento de hoje, né? Nós estamos vivendo a era do compartilhamento, a era da contribuição, do coletivo, do que nós somos muito mais importante do que eu, né? O coletivo é muito mais importante do que a individualidade. Então, cara, agradecer, gratidão aí, tá no minuto final. E bora marcar, daqui a pouco eu vou começar uma série nova de lives, aí você vai ser meu convidado. Eu só tô preparando mentalmente que eu não consigo fazer meia dúzia de lives, eu vou fazer bastante. E aí... Obrigado vocês todos que estiveram conosco essa noite aqui. Espero que esse conteúdo tenha ajudado. Siga o Edgar Ueda, Marcelo Simonato nas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Estamos à disposição de todos vocês. Uma boa noite. A live vai ficar gravada no Stories e depois no IGTV do Instagram. Edgar, novamente obrigado, irmão. Deus te abençoe. Beijo, queridão. Sucesso. Sucesso para nós. Vocês, gente. Uma tchau, boa tchau. noite. Até mais. Tchau, tchau.